Começa, mas ele não está vendo. Aí, ó, desapareceu. Ah, ele não tá conseguindo receber? Enviando, né? Agora estamos esperando ele entrar. Aí quando ele entrar, aí vai estar escrito isso aqui, ó. Chame essa pessoa para participar. Você clica e vai lá e aceita. Ele tava no mensagem, eu falei pra ele que tem que sair e entrar no Facebook, né? Facebook. Pega uma água natural lá, papai. Daqui a pouco, irmãos. Não consegui, Samara. Samara tá me auxiliando aqui, mas o pastor parece que não tá online. Mas é isso aqui. Ele tem que entrar na live pra ele. Pois é, tem que esperar ele entrar. Ele não tá entrando, né? Mandar mensagem pra ele, né? Pode mandar aqui no site. Irmão Paulo César. Vai compartilhando aí, Paulinho. Uma Laodiceia. O senhor já jantou? Pastora Donir. Paz do Senhor, pastora Donir. Minha companheira. Como é que tá a família? Tudo bem? Isto. Agora eu vou mandar um convite pro senhor aí, pastor Danilo. Chamando aí, ó. Pastor aceita. Isso, meu pastor. Paz do Senhor, reverendo. Paz do Senhor, pastor. Satisfação imensa poder falar com o senhor. Estar revendo o senhor aqui através da câmera. Amém. Satisfação é toda minha poder estar lhe revendo e relembrando os tempos que nós nos conhecemos ali ainda em Uberlândia. Isso. A gente não esquece, não. A gente sabe aí do desempenho e do ministério que Deus confiou na vida do senhor. E Deus pôs no meu coração já há tempo. Era para mim ter até trazido o senhor aqui na nossa igreja, numa terça-feira, mas devido à correria e a gente também não sabia que ia entrar em lockdown de novo, né? Mas um dia próximo desse, o senhor vai estar aqui viva voz. Amém. Graças a Deus. Estamos aguardando os irmãos aqui de Palmeiras e também todos os meus amigos do Facebook compartilhar e dando aí às 19h30, já quase chegando, né? Aí nós vamos iniciar. O senhor trazer uma palavra para nós aí nesse sentido aí de maturidade. Fica à vontade. Amém. Deixa Deus usar o senhor. Amém. A irmã Laodiceia acabou de entrar aqui, congrega com a gente. Compartilha aí, irmã Laodiceia. Para todos os irmãos aí de Palmeiras, Goiás, Deus tem uma palavra para o nosso coração. E a família, está tudo bem, pastor? Graças a Deus, estamos tudo bem, vencendo esse tempo difícil do Covid, né? É. Graças a Deus, Deus tem nos guardado.
que nós estamos rompendo em fé também. Amém. Não pode Não parar, sei né? se o senhor conheceu a esposa do pastor José de Paula, da De Coroa, aqui, a de Campinas Coroa. Conheci, pastor. Então, ela faleceu hoje de madrugada, né, de Covid. Pois é, muitos amigos, conhecidos da gente, né? E ele está entubado, né? Renato. Ele está entubado. Tá. Só um momentinho. O Renato entrou aí, vai compartilhando aí, irmão Renato. Daqui a pouco nós vamos começar aí. O pastor Danilo Palar Lemos vai nos trazer uma palavra para os nossos corações sobre maturidade. É uma palavra que está precisando nos dias que nós estamos. É verdade. Muito bom. A gente vê lá os comentários. Quero dar parabéns ao senhor também pelos 2 livros, né, que o senhor publicou aí. Deus continue te abençoando, te inspirando, né, pastor, para escrever essas coisas lindas e maravilhosas aí para edificação de muitas pessoas, né? Deus tem nos dado já faz uns 4 anos essa condição de estar também atuando na área literária, né? Iniciei escrevendo para Teologia e EAD, aí tive um convite do pastor Reginaldo Cruz para escrever para a editora dele, e aí escrevi esses 2 livros. Muito bom. O pastor Reginaldo Cruz é um amigo nosso também. Muito bom. Ó, o irmão Paulinho, lá da fazenda, perto de Tumirim, tá ligado aí, ó. Também um pastor dos Estados Unidos, meu amigo, também tá ligado. Daqui a pouco, pastor Arlindo. Muito bom. Eu creio que vai alcançar muitas vidas. Amém. Pastor Danilo, como nós havia falado, né, sobre esta live hoje, de cunho também doutrinário, né, porque, infelizmente, as pessoas pensam que doutrina é uso e costume, mas a definição da palavra doutrina é ensinamento, né? É um Isso. ensinamento que nós aprendemos. E eu gostaria que o senhor aí mesmo lesse o texto, né? Filipenses 4:13, e trazesse uma palavra para nós dentro desse tema aí da maturidade. Eu creio que Deus vai usar o senhor. Ou se o senhor quiser usar outro texto também, fica à vontade. Amém. Nós estamos aqui para aprender. A palavra está com o senhor. Eu quero cumprimentar a todos, amados irmãos da Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, na cidade de Palmeiras do Goiás, conduzida e pastoreada pelo pastor Wellington Vidal, um pregador de grande estatura a nível nacional, que Deus tem utilizado em vários locais, em várias cidades, em outros países. E para mim é uma honra poder hoje estar participando de uma live junto com a sua pessoa, pastor Wellington, que para mim é uma referência a nível nacional. Esse tema, maturidade espiritual, é um tema muito apropriado para o momento em que a igreja, a nível nacional, está vivendo. Nós estamos vivendo um momento em que ocorre uma desestabilidade espiritual em muitas áreas, e que a gente percebe que há muitas pessoas, inclusive dentro do ministério, que já iniciam o ministério e não buscam, antes de iniciar, uma verdadeira maturidade espiritual. E esse texto que o senhor escolheu é um texto muito apropriado, porque Paulo é um grande exemplo de alguém que iniciou o ministério e foi progressivamente amadurecendo. Eu, esses dias atrás, falava o seguinte, que Paulo, ele não alcançou a plenitude espiritual no dia que Ananias impôs a mão sobre ele e ele foi cheio do Espírito Santo. Não. Paulo alcançou a plenitude espiritual lá quando já estava na sua segunda, terceira viagem missionária,
em que as pessoas viam realmente um Paulo diferente. Viam nele uma mudança. E esse texto que nós temos aqui, de Filipenses, eu vou ler a partir do versículo 10, que nos mostra ele mesmo falando o que é uma maturidade. Ele mesmo explicando o que é ser uma pessoa amadurecida espiritualmente. Não é? E ele diz o seguinte, ó, regozijei-me grandemente no Senhor, porque finalmente o vosso cuidado por mim floresceu novamente, porque já eres cuidadosos, mas vos faltava oportunidade. Aí olha o que ele diz no versículo 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi. Seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Então, esse texto, o apóstolo Paulo, ele explicita claramente o que é vir a estar em estado de maturidade espiritual. O termo grego para maturidade, relequia, fala justamente da pessoa que chegou a uma estatura perfeita e uma condição de perfeição. Então, é aquela pessoa que alcançou no transcorrer da jornada ministerial e espiritual uma condição de um aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento não é um aperfeiçoamento teórico, porque Paulo já tinha um aperfeiçoamento teórico, já tinha sua formação intelectual anterior à conversão. Mas quando ele alcança o momento em que vai ser alcançado por Jesus, lá no caminho de Damasco, e depois vai ter aquele momento da oração, que já falei, de Ananias por ele, e ele ali é cheio do Espírito Santo. Não inicia ali o ministério do apóstolo Paulo. A Bíblia nos esclarece que ele vai ficar 14 anos no deserto da Galácia, justamente para ter o quê? Um aperfeiçoamento, um tempo em que o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. Tanto é que quando ele vai estar com Barnabé, e Barnabé vai ser o único que vai querer ou vai aceitar Paulo para trabalhar com ele no ministério. Ele, como a demonstração de que tem maturidade, ele aceita servir a Barnabé. Ele não vai para Antioquia para ser o líder. Ele tinha condições de ser líder, mas ele não vai para Antioquia para ser o líder. Ele vai para Antioquia para ser liderado, para passar um tempo de 1 ano e meio na Antioquia, sendo conduzido por Barnabé. Barnabé tinha menos capacidade intelectual que ele. Barnabé tinha menos conhecimento político, social, cultural que Paulo tinha. Mas Barnabé estava na condição daquele que Deus estava abrindo para uma precedência para que Paulo iniciasse o ministério. Então, Paulo, orientado pelo Espírito Santo, se submeteu. Vou para Antioquia, não para liderar. Vou para Antioquia para servir. Muitas das vezes, o erro de muitos jovens que já querem ir liderar. Mas existe um tempo que você tem que começar servindo no banco, esperando a oportunidade. E Paulo esperou o tempo em que foi a hora de iniciar.
E lá na Antioquia não era hora ainda. Era hora de ouvir, era hora de ver, de perceber como trabalhar com a igreja, de como trabalhar com o rebanho, de como enfrentar as adversidades ministeriais. Depois, quando ele é apresentado lá no concílio, no primeiro concílio em Jerusalém, em que ele é separado junto com Barnabé para ir para os gentios, nessa primeira viagem, eu ainda vou dizer que nessa primeira viagem, Paulo ainda não estava pronto, porque Paulo ainda vai passar por momentos ali de desestabilidade, ainda algumas questões precisam ser trabalhadas na própria vida espiritual e ministerial dele. Mas na segunda viagem missionária, nós vamos ver um Paulo já amadurecido, um Paulo que já está estabilizado nos desafios, nas circunstâncias do ministério, que sabe como enfrentar as situações contrárias. Porque muitas pessoas, às vezes, pensam que ministério é só você vestir um terno, não é? Colocar um lindo sapato, uma linda gravata, uma Bíblia slim, subir no púlpito e pregar. E é isso que eu falei aquele dia ali, que o senhor viu aquela postagem minha no Facebook, que muitas pessoas hoje confundem o altar. O altar é local de alimento espiritual. Verdade. Nós que estamos ocupando o altar, temos o compromisso de alimentar a igreja, o rebanho, com a palavra. Então não adianta você ir para lá, assumir o altar e fazer um espetáculo e não ter palavra. Porque o espetáculo, ele não vai entrar no coração. O espetáculo não vai causar mudança. O espetáculo não vai causar transformação. O espetáculo não vai causar cura interior. O espetáculo vai causar cura física. Não vai causar uma fé genuína. E hoje, você pergunta para um cristão, para um membro de versículos bíblicos, de conhecimento bíblico, ele não sabe. Nós estamos vivendo numa igreja que está vivenciando o analfabetismo bíblico e não conhece mais a Bíblia. Por quê? Porque não se está mais pregando a Bíblia. E nós precisamos voltar a pregar a Bíblia, porque foi esta a revelação que Cristo deixou para nós, transmitir à igreja, entregar ao povo. Então, Paulo, nessa segunda e terceira viagem missionária, ele já está amadurecido, porque já sabe como enfrentar os desafios ministeriais. Porque tem pessoas que eu considero que estão iniciando o ministério, que quando vem uma situação ocorrer ministerialmente, elas não têm aquele ainda preparo e aquela maturidade para enfrentar uma situação adversa. Vão se escandalizar, vão perder a fé, vão ficar, quem sabe, até apostatando da fé, querendo abandonar a igreja, abandonar o ministério, porque viu um fracasso de um companheiro, ou porque viu alguém que pecou, ou porque viu uma situação de embate ministerial, de confronto, de discordar ministerialmente um do outro, e aí viu aquela situação e para ele foi o fim. Sabe o que é isso? É que a pessoa ainda não alcançou a maturidade espiritual. Quando você está amadurecido ministerialmente, está amadurecido espiritualmente, nada te abala. Verdade. Pode acontecer a situação que aconteceu, você não vai esmurecer, você não vai enfraquecer, você não vai querer desistir, não vai querer achar que agora foi o fim. Por quê? Porque você não está preso no homem ou numa pessoa, mas você agora tem uma maturidade. Você agora tem uma estabilidade ministerial. Você agora alcançou a perfeita estatura de um varão perfeito, né? Alcançando a estatura de um varão perfeito. O que é alcançar a estatura de um varão perfeito? Alcançar a maturidade, se tornar idôneo, se tornar responsável para com o ministério a qual
foi convocado, a qual foi comissionado. Ministério tem desafios, ministério tem espinhos, ministério tem adversidades, ministério tem embates, mas em tudo nós podemos ser vencedores se sabermos como conduzir a nossa vida espiritual e ministerial, buscando no Senhor a estatura de um varão perfeito. A estatura daquele que está procurando a cada dia, em Cristo, aperfeiçoar-se. Aperfeiçoar na forma de falar, aperfeiçoar na forma de se comunicar, de olhar, né? Porque o olhar fala muita coisa, de gesticular, de se posicionar perante uma situação, perante um problema, perante um momento de aconselhamento, perante uma circunstância que tem que resolver, perante um enfrentamento de uma heresia que tem que saber como resistir a ela. Olha, Paulo resistiu a todos os tipos de hereges, mas soube como resistir a eles. Paulo chega um momento que ele fala para Timóteo, na sua epístola pastoral a Timóteo, dando orientações para Timóteo, em que ele vai dizer, olha, Timóteo, não fica envolvido em embates, não fica envolvido em debates, porque isso nada constrói, isso nada edifica. Né? O que Paulo estava querendo dizer, em outras palavras? Não foi para isso que você foi chamado. Você foi chamado a pregar a palavra. Então, prega a palavra, ensina a palavra, e a própria palavra vai desconstruir o erro. A própria palavra vai dissolver a heresia, vai dissolver o ensinamento falso, as ideologias contrárias. Por quê? Porque a palavra tem poder para isso. Então, procura, Timóteo, se aprofundar na palavra. Procura estudar a palavra e apresentar-te como um obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? Um obreiro maduro, um obreiro pronto. E nós temos que reconhecer que nós não nascemos prontos. Verdade. Não é? Nós não nascemos prontos. Eu hoje estou com 50, vou fazer 55 anos. Já tenho 24 anos para 25 de ministério. Estou pronto? Não. Estou buscando o aperfeiçoamento. Glória. Porque nós temos que ter essa convicção de que não somos a fórmula pronta. Não, nós não somos uma fórmula pronta. Somos uma fórmula em que está a cada dia sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E ele, a cada dia, vai nos aperfeiçoando, a cada dia vai nos moldando, vai nos dando a condição de podermos ter um desenvolvimento ministerial melhor. Não é? O pastor Wellington Vidal, ele começou o ministério, se ele fizesse uma análise dele lá dos primeiros dias para hoje, olha aí a travessia. Não é? Olha o percurso percorrido. E é esse percurso que nos traz o quê? O amadurecimento, a estrutura espiritual, o aperfeiçoamento espiritual. Tem momento de dor? Tem. Tem momento de choro? Tem. Tem momento que você quer renunciar? Tem. Mas é justamente esses momentos que constroem, que você precisa saber superar. E hoje nós estamos vendo uma juventude, uma geração que não está preparada para enfrentar essas circunstâncias contrárias, que acha que o ministério é só pregar. Não, não, irmão, o ministério não é só pregar. O ministério tem um momento eu sempre chamo do amadurecimento, um momento do deserto, um momento das desinstabilidades emocionais, em que você vai se sentir fragilizado emocionalmente, para realmente testar você. Isso aconteceu com Elias, isso aconteceu com Eliseu, não é? Isso aconteceu com todos os grandes homens de Deus
que a Bíblia apresenta tão só no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Estamos falando de Paulo. Paulo passou por isso. Paulo passou por todas as fases. Passou pela fase da conversão. Embora que ele não tenha conhecido Jesus pessoalmente, corporeamente, mas ele, como ele mesmo, na sua autodefesa, lá em Atos 22, disse, olha, eu sou um abortivo, nasci fora do tempo, mas nem por isso eu posso me considerar menor que eles. Nem por isso eu posso me considerar numa condição que eles estejam acima e eu abaixo. Por quê? Porque olha minhas obras, olha o trabalho, o ministério que eu tenho desenvolvido, que estou desenvolvendo. Mas Paulo soube passar cada degrau. Ele aceitou a conversão, o momento de nascer de novo, de reconhecer que ele tinha erros como um judeu zeloso, como um fariseu zeloso, que ele mesmo confessa, ele mesmo declara que no início ele era um fariseu zeloso, que tinha algumas questões que precisavam ser modificadas. Ele aceitou ser obreiro, não é? De servir a Barnabé. Ele aceitou ser advertido, muitas das vezes, em alguns momentos de confronto, como ele teve com o próprio apóstolo Pedro, sobre a questão lá da circuncisão, né? Que foi um confronto, foi um embate, mas ele soube se posicionar, né? Ele não perdeu ali a estabilidade emocional, ele não confrontou. Pastor Danilo, só para os irmãos que entraram agora, o pastor Danilo Falar Lemos está nos trazendo uma palavra acerca de maturidade, baseado em Filipenses, né, capítulo 4, versículo 10 ao versículo de número 13. Nós estamos falando sobre o conceito do que é maturidade, né? O conceito de maturidade é um processo pelo qual, né, qualquer ser vivo cresce e desenvolve até alcançar sua estatura de perfeição, ou a máxima plenitude. É isso aí que o nosso pastor, professor, está nos trazendo, essa palavra aí tão maravilhosa. Eu estou aqui, meu coração já está fervendo com as palavras que o senhor está falando aí, pastor. Amém. Deixa Deus te usar, viu? Então, continuando o que estava a minha linha de raciocínio, Paulo, ele nesse momento, ele aceita e sabe como se posicionar naquele embate com Pedro. Ele não vai perder a estabilidade emocional, ele em nenhum momento vai perder a ética, ele em nenhum momento vai agredir a Pedro verbalmente, vai causar ali um momento de discórdia entre eles. Não. Ele vai dar a posição dele, vai aceitar a posição do outro e vai manter-se dentro, seguro da posição dele, sem se desestabilizar, sem perder a sua estrutura de obreiro. Tem muitas vezes que você é confrontado com o obreiro e aí você já... Não, Paulo soube ser sóbrio, soube ser quieto, saber a hora de falar, a hora de ficar quieto, não é? Mais à frente, Paulo também sabe, um outro estágio do momento do ministério dele, como enfrentar aqueles da própria raça, da própria religiosidade que ele praticava, o farisaísmo, o judaísmo. Paulo sabe como enfrentar eles, sabe como resistir a eles. Olha como é o posicionamento de Paulo nas duas epístolas, a Galácia, a igreja da Galácia, a epístola de Gálatas, e a igreja de Éfeso, que uma tem uma peculiaridade distinta da outra. A igreja de Galácia, Paulo está enfrentando o legalismo dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Aqueles judeus que estavam se convertendo, mas ainda guardavam-se preso à lei, ainda se guardavam presos ao costume da lei, às práticas judaicas. E aí Paulo vai enfrentar eles de uma forma a dissuadir eles, se colocando no lugar deles, mostrando que o que aconteceu com ele,
não é? O que ele próprio passou e como ele agora se encontra, a condição que ele agora está, não é? E isso é muito importante, saber como confrontar uma situação, tendo exemplos com a sua própria vida, tendo exemplos a partir de si próprio, porque ele não estava falando para os seus componentes ou membros da sua raça uma pessoa que não tinha passado pela situação. Ele estava falando como uma pessoa ciente do que estava falando, conhecedor da causa, conhecedor da situação, como quem viveu a situação. Já na igreja de Éfeso, ele está enfrentando uma das maiores, vamos dizer assim, perseguições e embates que pode enfrentar um obreiro. Ele foi para uma cidade para edificar uma igreja que já tinha a cidade 52 templos a deuses estranhos. Então, era 52 templos contra o cristianismo. Era 52 templos para confrontar o cristianismo, para enfrentar a Paulo. E Paulo soube como se posicionar e pregou e edificou a igreja em Éfeso. Sabe o que é isso? Sinal de que Paulo já tinha alcançado a estatura de um varão perfeito, a maturidade. Glória a Deus. Então, é muito importante esta situação, essa condição de ser considerado maduro espiritualmente. E uma das minhas preocupações, e que às vezes eu confronto muito a geração como ensinador e como pregador também, é que nós temos que aprender a vencer cada etapa e se posicionar dentro do tempo de Deus, aguardando o tempo de Deus na nossa vida em cada circunstância. Ninguém nasce no auge. O auge não é você que escolhe e você que decide. O auge é o Espírito Santo de Deus. Não é? Toda árvore foi uma semente, né, pastor? Toda árvore foi uma semente. Mas hoje nós não estamos querendo ser semente, pastor Wellington. Hoje nós não estamos querendo passar pelo processo da germinação. Nós estamos querendo passar pelo processo da formação do tronco. Verdade, pastor. E a semente, ninguém joga para cima, joga para baixo, né? Joga para baixo. É humilhada, porque a semente nunca fica por cima da terra, ela fica embaixo da terra. Sabe o que significa isso? Ela tem o tempo do esconderijo. Ela tem o tempo que está oculta, que ninguém sabe que ela existe. E hoje as pessoas querem nascer ministerialmente, querendo que todo mundo saiba que ela existe. Verdade. Saiba ser semente que fica embaixo da terra e ninguém sabe que ela está ali. Mas no tempo certo do Criador, ela começa a formar as suas raízes. Nós precisamos de cristãos hoje com raízes. Nós precisamos de obreiro hoje com raízes. Pregadores hoje com raízes. Sabe o que são raízes? Sua identidade espiritual. A identidade, os frutos. Que frutos você tem dado e está dando? Isso são raízes. Está formando raízes. E depois o tronco, tem um período do tronco ainda que está crescendo, para depois formar ali os galhos, aonde vão vir mais tarde as flores, para depois que florescer, olha aí, florescer, amadurecimento. Depois que amadureceu esse processo da germinação, que aí veio a formação do tronco, veio os galhos, veio as flores, aí vai vir o fruto.
Aí vai vir os frutos para começar a ser provado. Não quer dizer que está provado, não. Começar a ser provado. É bom fruto ou é fruto mau? Olha o que aconteceu em Isaías. Vamos ler Isaías capítulo 5. Vai entrar aqui dentro do que eu estou falando. Irmãos, desculpa eu estar sendo um pouco direto hoje, hein? Mas hoje não é live de coach. Aqui não é live de coach, não. É verdade. A febre do momento é coach, né, pastor? É coach. Tirar Aqui não é live do de coach. evangelho e pôr o homem no lugar. Meu Deus. Olha o que acontece aqui. Isaías capítulo 5. Porque versículo 7. Não, vamos começar no versículo 6. E eu a devastarei. Não será podada, nem capinada, porém brotarão arbustos com espinhos e espinheiros. Eu também darei ordem às nuvens para que não chovam sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E ele procurou por juízo, mas observou opressão, por justiça, mas observou um clamor. Ai dos que unem casa a casa, que unem campo a campo, até não haver espaço, de tal forma que eles possam ser colocados sozinhos no meio da terra. Aos meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, certamente muitas casas serão desoladas, e grandes e belas, sem habitante. Sim, 10 alcrês da vinha produzirão um bato, e a semente de um homer produzirá um efa. Ai dos que se levantam cedo pela manhã, para que eles possam seguir a bebida forte, que continuam até a noite, até que o vinho os inflame. E aí ele vai transcorrendo até ele chegar a dizer o seguinte, no versículo que eu quero me dirigir. Eu esperei que as uvas dessem, que o fruto das parreiras desse uvas boas, mas eram uvas estragadas, uvas que não prestam. Então, quer dizer isso? Que em muitos momentos, há alguém que pensa, eu já estou pronto, e agora vou despontar. E aí começa a utilizar todo tipo de artimanhas, de formas e meios para se sobrepujar. Mas sabe o que acontece? O fruto não está um fruto bom. O fruto ainda está amargo. O fruto ainda está travando na garganta. É que nem quem é aquela pessoa que come caqui e o caqui ainda não está amadurecido, ele trava na garganta. Então, precisa ainda o processo de o fruto tornar-se um bom fruto. E isso é com o tempo. Nós precisamos que a geração de pregadores, de ensinadores, de obreiros, aprendam a passar pelo transcurso do tempo. Essa palavra no grego, reliquia, que utiliza-se maturidade, lá no dicionário Strong, vai dizer aquele que alcançou o transcurso do tempo. Ou seja, que passou o tempo e sobreveio todos os tipos de situações contrárias no tempo, mas ele venceu e agora está na condição de uma estatura perfeita, de um varão com uma estatura perfeita, idôneo, uma pessoa que agora sabe o que quer, como quer e aonde deve pisar e como pisar. E isso vem com o tempo. Verdade, pastor. Isso vem com o tempo, irmãos. Eu me lembro hoje, eu vou dar um testemunho pessoal meu aqui. Ó. Eu iniciei meu ministério querendo já, como todo jovem. Aí fui pregar lá no Morada Nova. Eu estava iniciando o ministério. Fui pregar lá no Morada Nova. Era eu, o pastor Vanderli, e mais e o pastor
Edinho, lá, que era pastor presidente lá em Franca. Eu pregava numa sexta-feira. Aí Deus operou um milagre através da minha vida, porque eu tive a intrepidez no momento e Deus curou a um homem que estava parado. Sabe o que aconteceu comigo? Achei que eu já era O cara. o cara. Agora, nem o Brasil me segura mais. Irmão, sabe o que aconteceu comigo? O cara desapareceu. O cara foi mandado lá para a selva amazônica e ficou lá no anonimato. Depois de ficar 2 anos no anonimato, vai ficar mais no anonimato ainda. Vai para Moçambique, ficar 8 anos de anonimato. Aí depois vem para Uberlândia. Vai ficar 11 anos ali atuando no ministério, dando fruto, servindo. Em todas, ali em Uberlândia, graças a Deus, eu fui professor de escola bíblica dominical, e o pastor Edson comprovou pessoalmente. Lembro. Um dia, estava ministrando, irmão, vou contar com um testemunho. Estava ministrando uma dor física, uma desestabilidade física no momento que o pastor Edson estava lá assistindo a aula. Ele percebeu, veio, pediu licença, orou por mim, eu continuei e terminei a aula. Não sei nem se ele se lembra desse fato. Meu Deus. Depois eu passei por um momento ali de professor do Instituto do Ibadetrim, fui coordenador teológico, fui vice-diretor, cheguei até a posição de primeiro secretário da igreja e secretária ad hoc da Comadetrim. Mas em nenhum momento eu quis ser mais do que ninguém. Muito pelo contrário. Eu chegava ao pastor Alves e falava, pastor Alves, tem muitos aí, ó. Eu nem sei por onde entrar e por onde sair, mas ele escolhia era a mim. E ele dava oportunidade, era para mim. E aí me mudei para Goiânia, porque Deus me abriu uma porta aqui em Goiânia e eu vim para cá, de obter uma casa própria, que é o desejo de todo mundo, não é? Uma casa própria e uma condição de avançar em outras áreas. E aqui estou. E agora, que eu estou com 54 anos, que já quer dizer isso, 25 anos depois de pregar lá no Morada Nova, que o ano passado, no início do ano passado, 2020, eu preguei pela primeira... Não, o ano retrasado, 2019, finalzinho de 2019, que eu fui pregar numa extensão dos Gideões lá em Iguaçu, que tinha, sabe quantas pessoas assistindo? 40, 50 pessoas, 100 pessoas no máximo, mas estava lá o pastor Silas, que hoje é o vice-presidente dos Gideões, e ele, vamos dizer assim, Deus me usou e ele gostou, ele absorveu a mensagem, e aí começamos uma conversa, um diálogo, e aí surgiu a oportunidade de eu pregar lá em Camboriú. Ele abriu uma porta para pregar lá em Camboriú, em janeiro, que eu fui passar um período de férias em Santa Catarina, e ele, não, você vai pregar aqui na sede. Falou com o pastor presidente, que nesse momento já era o pastor Zilmar Miguel, e eu preguei lá, e aí que teve um momento de começar. Então, irmãos, você não começa no auge, mas em nenhum momento eu desisti, em nenhum momento eu abandonei, em nenhum momento eu murmurei, em nenhum momento eu achei que agora, não, se Deus falou, se Deus tem promessa, eu posso estar de muleta, velhinho, não é? Que vai cumprir. E cumpriu no tempo de Deus, irmãos. Hoje eu estou com 54 anos, vou fazer 55, e agora que está cumprindo, alguém vai dizer, agora, é agora. E você tem que aguentar o tempo. Glória a Deus.
Se você começa com 20, começa com 25, começa com 30, há aquele que vai começar a despontar com 50, com 60. Por quê? Porque o tempo que Deus tem para cada um é diferente um do outro, é distinto um do outro. E Deus trabalha com cada um de uma forma específica. Verdade. Então, tudo que vem na minha mão, eu vou fazendo e vou me surpreendendo com a forma como Deus vai agindo e vou me surpreendendo com a ação e intervenção de Deus na nossa vida espiritual e ministerial. E é essa maturidade que nós precisamos alcançar hoje. Saber enfrentar essas adversidades, esses tempos ruins, esses momentos adversos, não falar questões que não estejam de acordo com a Bíblia, não ficar entrando em debates, em situações que não são bíblicas. E ficar, muitas vezes, porque eu vi um falar, ou porque o outro disse, copia, e aí, então agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo, e começa a ser uma pessoa que está sendo um profeta ou alguém que está dando previsões inverídicas, que não acontecem, que são fruto de internet, de Google, e nós precisamos ser fruto e temos para a igreja, é o que está aqui, na palavra de Deus, que esta se cumpre, que esta é a real palavra, que vai cumprir-se na íntegra, tudo que está nela dentro do tempo que pertence a Deus, não a mim. Eu não sou o dono desse tempo e não sei, e nem posso dizer o dia do arrebatamento, como tem muitas pessoas dizendo. Não posso dizer quem é o anticristo, como tem muitas pessoas dizendo. Não posso dizer que agora é a última geração, como tem muitas pessoas dizendo. Não posso dizer que nós estamos nas pragas finais das taças da ira de Jesus, porque as taças da ira de Jesus, quando elas estiverem caindo sobre a terra, nós, a igreja, já teremos sido arrebatados, porque nós não fomos, como disse o apóstolo Paulo, reservados para o dia da ira, mas sim para a redenção, como está lá em 1 Tessalonicenses 5:9. Verdade. Glória a Deus. Então, nós não vamos passar por esse período de tribulação, como muitos aí já estão colocando, que nós já estamos vivendo um tempo como então, e aí começa, aí aqui é o anticristo. Irmão, se você está vendo o anticristo, e ele está aqui, então todos nós estamos errados. Todos nós estamos errados. Por quê? Porque Jesus veio e não levou nós. Não é? Se o anticristo já está aqui hoje, o anticristo só faz... Eu não quero ver o anticristo. E nem quero saber quem é ele. Eu quero ouvir a voz do noivo dizendo, vinde benditos de meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses dias, pastor, eu fui em um congresso e eu ministrava a última mensagem. E aí tinha um rapaz pregando lá, não vou citar o nome, questão de ética. Ele chegou a pronunciar na mensagem dele, chamando Jesus de cara. Aí. Jesus é o cara, é o cara, é o cara. E só ficou falando de cara, de cara. Pastor, eu falar para o senhor, eu não sei onde eu ponho a cara, assim. E, infelizmente, eu não sou o dono da verdade. Eu tenho minhas falhas, tenho meus defeitos, porém, eu tenho uma sinceridade, eu tenho uma honestidade com Deus, principalmente quando vou ministrar e após a ministração. Eu sou menino perto do senhor, e por isso que eu convidei o senhor, que eu gosto de ouvi-lo. Eu aprendo muito de ouvir pessoas que têm uma maturidade, um equilíbrio emocional, né? O que Paulo está falando. Filipe foi a coroa do ministério de Paulo, né? Foi a coroa do ministério de Paulo, aonde ele traz uma maturidade tão grande que ele sabe padecer e sabe ter, e ele não muda. Hoje, nós estamos vivendo aí, igual o senhor citou, infelizmente, é o coach, o mundo do coach. As pessoas têm que fazer coach, aí investe em marketing, mídia, solta 2 minutinhos de mensagem, barulho, stand-up gospel, gracejo, palhaçada, chocarrice, e aí muitos são recomendados, outros viajam,
ganho dinheiro. Esse dia um pastor que tem muita mensagem falou, Vidal, o que eu faço? Olha, você vê. Eu falei, não, irmão, você tem chamada? Tem. Então aguarde o tempo de Deus. Aguarde o tempo de Deus. Eu pergunto, senhor, cadê a unção do Caicai? Cadê a unção do dente de ouro? Cadê a unção das identidades? Isso aí passa, isso é vento, isso é nuvem sem água. Isso aí vai passar. Essas pessoas passam. Então, infelizmente, a segunda vez que eu estive nos Estados Unidos, eu percebi que parte das igrejas lá, pastor, virou comércio, né? Igreja, empresa, pastor, empresário e crente, mercadoria. Aí, quando o senhor vem para a Europa, eu tenho uma amiga que está em Berlim, ela disse, pastor Vidal, faz dó. Os templos, aqui onde tinha os homens, que até a sombra deles curado, hoje estão todos fechados. A apostasia tomou conta de partes da Europa. Não estou generalizando aqui, né? Porque tem muita gente maldosa que pode pensar que a gente está também levando ao extremo. A gente não pode ser extremo nem para a esquerda e nem para a direita. Aí, quando a gente chega no Brasil, pastor, as igrejas estão virando interterimentos. Os púlpitos, a maioria dos púlpitos, principalmente os grandes congressos, está faltando pastor e sobrando palhaço, né? Onde as pessoas vêm fazer graça, fazer piada com o Espírito Santo, fazer piada com língua estranha. E o que mais me preocupa, pastor, é que a nossa liderança não coa. Aí, quando vai fazer um congresso grande, traz as pessoas que falam mal de nós e dão dinheiro para eles. Então, assim, é uma falta de maturidade, de equilíbrio. Mas eu sei que no grande dia Deus vai cobrar de mim, dos outros. Porém, nós que temos uma visão teológica, um conhecimento. Porque, pastor, informação não é conhecimento. O senhor concorda comigo? Porque informação, você assiste o Jornal Nacional, o William Bonner tem muitas informações. Conhecimento foge do caráter do homem. Vem um pregador pregar em Poral, o pastor foi buscar ele, aí perguntou ele, quem é o seu pastor? Ele falou, não, pastor, eu sou meu pastor, onde você congrega? Não, eu não congrego em lugar nenhum. Pois é, e está pregando, tem agenda mais do que nós, todo mundo juntos. Por quê? Porque é aquilo que o senhor falou, de acordo com o alimento que a pessoa alimenta, é a vitamina que ele vai ter no seu corpo. Quando chega o dia mau, o vento, a tempestade, a primeira coisa, a pessoa volta para a cachaça, volta para o cigarro, volta para a prostituição, volta para o adultério. Por quê? Porque ele cresceu comendo comida ruim. Segundo o nutricionista, nós somos resultado daquilo que nós comemos. Então, nós estamos vivendo uma geração, a maioria hoje, infelizmente, quando eu quero ouvir uma mensagem, infelizmente, não é desprezando, porque tem muito homem de Deus, mas, infelizmente, pastor, eu não sento para ouvir alguns que tem aí na internet, que tem nome, não sento para ouvir, não sento mesmo, porque eu não me constrói, não soma, não edifica, não me ajuda em nada, então não sento, não convido, não compartilho, não aponto, não indico. Por quê? Porque eu conheço, eu prefiro ouvir uma mensagem simples, mas do Evangelho, tirado do Evangelho. Eu sei que aquele rapaz que o senhor fez comentário, ele entendeu mal, às vezes também a carapuça serviu nele, ele está redondamente enganado. O senhor falou no sentido correto. E, pastor, algo interessante que me falaram naqueles vários comentários, e eu dei uma resposta muito sábia para dois que eu quero compartilhar aqui, porque creio que vai servir para muitos essa palavra. Você não pode mudar quem você é. Se você tem consciência que está dentro do projeto de Deus e que você está cumprindo o que Deus tem para a sua vida, e que esse é o dom que Deus te deu e você está zelando dele, você não tem que alterar para querer subir. Você vai subir com as ferramentas e os dons que Deus te deu. Então, aí, um outro chegou para mim assim, eu vi lá tuas mensagens ali na Face, está faltando uma coisinha, por isso que ainda não desenvolveu. Aí eu já entendi, né? Fui lá e falei assim, e vai continuar faltando, porque eu nunca vou subir num púlpito para fazer circo. Se para mim subir, crescer no ministério, precisa eu dar pirueta,
fazer um malabarismo, então nunca vai acontecer. Porque eu tenho um compromisso com Deus e com a palavra. Verdade, verdade. Então, eu vou pregar a palavra. E vou continuar pregando a palavra. Se quiser me convidar, vai me convidar para ouvir a palavra. Não vai me convidar para ver lá um pregador. Não vou derrubar púlpito, não vou virar pirueta. Não vou falar a palavra de autoajuda. Não, vou pegar a palavra. Ah, mas eu não gosto da palavra. Então, você, infelizmente, não faz parte do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, que eu conheço, que o pastor Érico conhece, que todos conhecem, nasceu na palavra. Na palavra. Porque quem é o cabeça da igreja? Cristo. E quem Cristo é? O verbo. E quem que é o verbo? A palavra. Então, se não gosta da palavra, não gosta da revelação, que é Cristo, a palavra. O verbo. Verdade. Meu irmão acabou de entrar aí, o Divaldo, lá de Jataí, também a Juliana. Acabou de entrar também as irmãs Andrade, lá de Uberlândia. Conheço as irmãs Andrade. Pois é, uma bênção. Pois é, pastor Danili, é muito bom ouvir o senhor, foi muito bom. Deus continue abençoando o senhor, dando graça, dando conhecimento, sabedoria. E as nossas igrejas precisam, a nossas igrejas é carente de homens de Deus. A nossa igreja é carente. Mas eu creio que essa pandemia e Deus permitiu vir também para ajeitar muitas coisas, né? Muitas coisas. E, infelizmente, tem muitas pessoas também, eu nesse longo de 16 anos de ministério, eu constituí muitos amigos e muitos inimigos, por não gostar do jeito que eu falo, do jeito que eu prego. Eu sou simples, mas aonde eu vou, Deus tem salvado, Deus tem curado, Deus tem renovado. Meu irmão, esse que entrou aí, ó, eu peguei ele na cadeia com 65 quilos. 65 quilos. Não conhecia ninguém, preguei para ele, zelei dele, evangelizei ele, discipulei ele, batizei ele. Você entendeu? Então, isso é fruto. Por exemplo, tem o pastor irmão Zé Luiz, ele mesmo conhece, está em Rio Verde, hoje é pastor de uma igreja. Eu ganhei para Jesus numa conferência, né? Então, assim, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração, e aqui é a geração de pessoas que têm 2, 3 mensagens, né? Mensagem decorada, são os decoreba, papagaio, até a língua estranha eles decoram, fica o dia inteiro no YouTube decorando, aí vem, quer mostrar aquele conhecimento. Quando ele desce do púlpito, o senhor vai conversar com ele, ele compra e não paga, dá cheque sem fundo, namorador da mulher dos outros, nossa, é mentiroso. Aí, que conhecimento que é esse, que não forjou o caráter da pessoa? Então, assim... É que nem um pregador aí, que eu não vou citar nome, que está começando a despontar hoje, e já foi meu aluno, lá em Uberlândia, e de que um dia, olha só, a imaturidade e como eu fico assim, preocupado e pensando como uma igreja abre a porta para uma pessoa dessa. Aí, dei um trabalho de pesquisa bíblica para fazer, ele faltou o dia de entregar o trabalho, pediu se podia entregar depois, ele mais um outro colega, e aí eu permiti. Aí eles colaram o trabalho na internet e falaram assim, pastor Danilo, o senhor é uma benção, obrigado pela oportunidade, e aí escreveu, irmão, Xarabacã. Peguei o outro trabalho do colega dele, fui ler, estava igual dele, um colou do outro, e aí lá embaixo, pastor Danilo, muito obrigado, o senhor é uma benção, Xarabacã. Até a língua do outro copiou e copiou. Então, irmão, isso é brincar com o evangelho, isso é brincar com Deus, isso é brincar com o Espírito Santo. Não receba essas pessoas para pregar na sua igreja, porque essas pessoas estão causando vergonha ao evangelho. Verdade. Vergonha ao evangelho. Verdade. Infelizmente, eu vi de trás de bastidores aí, alguém, né, foi citado para pregar no Congresso, e aí o vice-presidente do campo falou, pastor, mas esse rapaz não pode, aconteceu isso e isso. Ele falou assim, eu não estou nem aí, ele arrasta a gente, ele traz gente.
Então eu vou trazer, infelizmente. Mas ainda bem que, em contrapartida, nós temos muitos presidentes, muitos homens de Deus aí, que têm batido contra isso aí. E eu creio que a porta vai estreitar para eles. Essa pandemia aí, ela ajustou muita coisa, né? Muita coisa. Infelizmente, se foi a China que criou ou não, uma coisa eu sei, Deus permitiu também, né, pastor? Então, que Deus venha guardar nossa vida, nossa casa, e que essa maturidade, né, que esse crescimento, que nós vamos chegar na plenitude de homens e mulheres de Deus, né? Ajudar uns aos outros e crescer junto. Tanto que é bom a gente crescer junto. Quem me viu, né, pastor, como o senhor citou, É verdade. quem me vê hoje, Deus me tirou do lombo do boi, do cavalo, do rodeio, não valia nada, não sabia de nada, não sei ainda quase nada, a gente está lendo ainda, aprendendo, né? E hoje onde Deus tem me colocado, mas aquilo que o senhor falou, se eu tivesse desistido, se o senhor tivesse desistido, então assim, nós temos muitos homens de Deus, né? Eu posso citar aqui muitos nomes, pessoas que têm conhecimento, que estão aí na linha de frente, que eu oro por eles, não tem ciúme, não tem inveja. Eu quero é que Deus levante mais. Eu quero que Deus levante mais Lenilson Santos. Eu quero que Deus levante mais Eliseu Rodrigues. Eu quero que Deus levante mais homens de caráter, de conhecimento, né, pastor? Deus levanta outros, Elcio de Assis, Gilmar Santos, esses homens que marcaram história, né, pastor? Que nos abençoou com mensagem, Napoleão, enfim, Hidekaz Takayama, esses homens que dedicaram a vida ao evangelho e a gente aprendeu. Então, assim, que nesta noite, nessa palavra que o Senhor trouxe no nosso coração, eu aprendi muito, né? Que Deus continue abençoando o Senhor, usando o Senhor nessa área do ensino. Eu admiro o Senhor, né? Eu considero o Senhor como um mestre na palavra, de ensinamento, e sou edificado quando eu ouço o Senhor ministrar a palavra de Deus. Então, deixa um conselho aí para os pregadores novos que estão começando aí. Nós vamos ter aí mais 5 minutos. Deixa aí um conselho para todos os pregadores, também cantores, né? Por que não incluir eles também, né? Sobre a maturidade. Eu vou ler aqui, irmãos, as palavras derradeiras do apóstolo Paulo. As palavras derradeiras de um homem que gastou a vida pelo evangelho e chega ao final da carreira sem aplausos, mas sozinho numa casa onde não tinha nem plateia para lhe ouvir mais. As pessoas tinham que ir à casa dele se quisesse ouvir ele pregar ou ensinar, porque ele estava Então, ele vai falar o seguinte, uma orientação que ele vai dar. 1 Timóteo 4, versículo 13 a seguir. Até que eu vá, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Medita sobre estas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. E, por fim, as últimas palavras dele, quando ele, antes de dizer que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, ele vai dizer o que antes? Eu estou sendo entregue em libação. Ou seja, é a declaração de um homem consciente de que gastou a vida e o ministério todo em prol do reino. O fim dele, irmãos, não é de lauréis, não é de aplausos,
não é de multidões, não é de nome em faixa, em cartaz, em outdoor. O fim dele é numa casa em Roma, recebendo as pessoas que lá queriam ouvir a palavra. Mas o fim dele é de um homem comprometido, que pode dizer em nada, tenha minha vida por preciosa, mas sim que eu cumpra o ministério que Deus me deu. Não é? Se o morrer é Cristo, e melhor, então, estar com Cristo. Não é? Então, nada ele queria além do que estar com Cristo. Para ele, a principal recompensa era estar com Cristo. Por isso que ele diz, olha, já combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, venci, e agora só estou aguardando a hora. Isto é o principal objetivo, intuito e sentimento que devemos ter enquanto obreiros. Glória a Deus. Essa é a principal recompensa. Sabe por quê? Porque o aplauso vai passar. A febre dos grandes movimentos, como falou o pastor Hélio, de dente de ouro, de sopro, de caicai, passa. Tudo passa. Mas só 3 coisas que não passam. Não, 4 coisas que não passam. Primeira coisa, a palavra. Essa não passa. Segunda, a fé. A fé genuína não passa. Terceira, o amor. Esse continua eternamente. E o último é um que ninguém muito dá consideração, mas é o único que vai ter no céu. É a única obra que vai ter no céu. O louvor e a adoração. No céu você não vai pregar. No céu você não vai dar ensinos. No céu só vai adorar, louvar e exaltar aquele que é a palavra. Glória então, a Deus. Vivamos hoje como se já estivéssemos lá. Obrigado. Amém. Então faz uma oração por todos nós aí, pastor, para nós encerrar. E quando o senhor estava falando aí, veio na minha mente, quando Adão pecou, né, ele correu e escondeu, né? De trás da folha da figueira lá, né? Que representa madeira, né? Vem de árvore, madeira, né? Mas Jesus veio como segundo Adão e foi crucificado na frente da madeira, né? Hoje, infelizmente, muitas pessoas que estão aí pregando e tirando Jesus de cena, né? Interessante que Deus é tão bom que se esses cabras ainda arrepender, deixar, né? Confessar e deixar, ainda alcança a misericórdia, né? Mas eu quero que o senhor faça uma oração por nós aí, para que Deus possa continuar guardando todos os irmãos aqui que congregam com a gente, aqueles que congregam em outras igrejas, irmã Terezinha que entrou aqui agora. Deus abençoe vocês. Deus continue guardando também a casa do senhor, sua família, e que o senhor continue sendo essa bênção, né? Simples, mas cheio de conhecimento de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos de homens assim. Pastor Isaías Negão teve aqui e falou um negócio que mexeu muito comigo. Ele falou sobre o espinho de Paulo, né? Ele falou assim que lá em 2 Coríntios capítulo 12, né, a partir do versículo 1 até o versículo 11, 12, aí marcou minha vida isso aí. Ele falou assim que Paulo subiu ao 3º céu e teve uma visão. Viu coisas inefáveis que não eram nisso contar os homens. Depois de 14 anos que Paulo vai relatar a visão. Tem pregador que vai no monte hoje, amanhã já quer gravar. Ai, meu Deus do céu. Tem misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Aí isso aí marcou minha vida, né? Tem gente que tem uma visão hoje, amanhã já quer escrever um livro, né? Paulo demorou 14 anos para contar a visão. Vai para o monte e faz uma live no monte. Meu Deus. Tá Jesus bom, fez isso. Que Deus venha levantar homens e mulheres de Deus. Faz uma oração por nós aí, pastor. Qualquer outro dia próximo, a gente fala mais. Bondoso e eterno Pai, Pai, nós queremos te adorar, louvar e exaltar por esse momento
de comunhão que nós estamos aqui através dessa rede social, se comunicando uns com os outros e sendo edificados através da tua palavra. Nós queremos te pedir que a tua palavra, cada dia, possa brotar e germinar e conceder e transmitir frutos e muitos frutos em nossas vidas. Abençoa a tua igreja em Palmeiras, Goiás, como também toda a nação brasileira e fora do nosso país, em todas as nações da terra. Abençoa cada um que tu tens levantado, e dando entendimento do verdadeiro propósito que tu tens para cada um, da verdadeira ação que tu tens para cada um e da missão que tu tens confiado a cada um. Que nós possamos a cada dia buscar a maturidade espiritual e a alcançar a condição de varão perfeito perante a tua presença, buscando sim o aperfeiçoamento em ti, porque somente em ti podemos vencer e conseguir a condição de sermos aprovados. E por todo o poder e pela tua glória, e no nome do teu Filho Jesus, que nós te pedimos, sê conosco em todo o tempo e nos ajude a vencer todas as adversidades desta vida. Amém. Amém. Pastor Danilo, Deus abençoe. Muito obrigado. Também quero agradecer a irmã Laudiceia, agradecer ao irmã Cláudia, irmão Ceí, irmã Juliana. Queremos agradecer aqui a irmã Terezinha. Quem mais? Queremos agradecer aqui o Divaldo, Eliomar Soares, agradecer aqui as irmãs Andrades, todos os irmãos, irmão Carlos, Deus abençoe, irmão Carlos, irmã Elisângela, irmão Rubens, Deus abençoe, irmão Rubens. Deus abençoe o irmão Reinaldo, lá de Primavera do Oeste. Deus abençoa a sua vida de uma forma sobrenatural, viu, meu querido? Deus abençoe a todos os internautas aí e Deus abençoe todos aqueles que ainda vão assistir esta live. Deus abençoe a todos. Pastor Danilo, um abraço no coração. Um abraço a todos, Deus abençoe. Estamos juntos. Amém. Deus abençoe. Tchau. Obrigado. Amém. Obrigado.